de 1 hora, quando no voo especial da Força Aérea Portuguesa chegou o chefe do executivo português a Guiné-Bissau. Minutos depois da aterragem no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, onde teve uma recepção calorosa, Passos Coelho, na companhia da esposa, foi conduzido pelo seu homólogo guineense ao Salão Nobre. Não se sabe a razão, mas o visitante recusou prestar declarações à imprensa, preferindo deixar para mais tarde, ou seja, seguindo já a agenda. Já no país, o primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, considerou que a Guiné-Bissau já está em condições reunidas para receber não só investimentos lusos, mas também investimentos de outros parceiros da Guiné-Bissau. O primeiro-ministro luso falava na abertura de um seminário econômico onde também esteve presente o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. O primeiro-ministro português, que está desde as primeiras horas no país para assinar o novo programa indicativo de cooperação de 40 milhões de euros de ajuda à democracia e desenvolvimento da Guiné-Bissau, assistiu ao lado do seu homólogo guineense à cerimónia inaugural do seminário econômico promovido pela AICEP Portugal Global. Oportunidades de negócios foram as frases-chave do encontro, apadrinhado por Domingos Simões Pereira e Passos Coelho, entre empresários guineenses e portugueses, e que tem como objetivo principal reforçar as relações económicas entre Portugal e a Guiné-Bissau, marcando também assim a instalação a partir de hoje de uma agência da AICEP. É um movimento natural de aproximação e de apoio às muitas centenas de empresas portuguesas com projetos neste país, onde as oportunidades são imensas. É claro que pretendemos apoiar e aumentar os casos de sucesso de internacionalização das empresas portuguesas. Mas é também claro, ao mesmo tempo, que vamos poder auxiliar a Guiné-Bissau e as empresas deste país no seu relacionamento com Portugal. O primeiro-ministro guineense, antes de realçar os engajamentos do governo na construção de um quadro nacional favorável ao investimento no âmbito da sua estratégia, agradeceu a importância que o ato tem na vida do país e na parceria com Portugal e os países da CPLP. Aproveito a oportunidade para referir o apoio continuado de Portugal no desenvolvimento da Guiné-Bissau, que demonstra o seu comprometimento inequívoco com o povo da Guiné-Bissau e a sua luta pela prosperidade. A minha presença aqui também pretende assinalar o empenho do meu governo em criar um ambiente de negócios favorável e promover o investimento privado. Acreditamos que é com o desenvolvimento do setor privado que vamos vencer o desafio da geração da riqueza, do emprego e do crescimento da economia nacional. Hoje, a abertura da delegação da AICEP na Guiné-Bissau confirma que estamos perante um importante momento, catalisador de mudanças positivas no relacionamento económico e empresarial entre os nossos países e que poderá contribuir para o reforço da vertente económica no espaço da CPLP. O primeiro-ministro português Passos Coelho, a usar a palavra, começou por dizer que a Guiné-Bissau já está em condições para cooperar com Portugal e com os demais parceiros. A Guiné-Bissau tem condições crescentemente favoráveis para receber novos investimentos e para aprofundar o seu relacionamento comercial com Portugal. Os empresários portugueses, por sua vez, têm aqui uma grande oportunidade que devem aproveitar por trazer benefícios mútuos para todos os envolvidos. Aproveito, nestes termos, esta ocasião para transmitir uma palavra de apreço ao Sr. Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira pela grande coragem e perseverança com que tem lutado para ultrapassar as adversidades de uma conjuntura difícil e lançar as sementes de um futuro de progresso para todos os guineenses. Portugal tem procurado contribuir para que a Guiné-Bissau possa vencer os seus desafios e encontre novas oportunidades de desenvolvimento nas suas relações com outros países e, em particular, com o meu país. Passos Coelho continuou citando os setores da agricultura, florestas e turismo como áreas de oportunidades para negócios, apesar de reconhecer um recuo nas trocas comerciais entre Portugal e a Guiné-Bissau nos últimos tempos. O ponto mais alto da primeira visita oficial do primeiro-ministro de Portugal à Guiné-Bissau foi marcado com a assinatura de um programa de cooperação entre os dois países. Trata-se de um programa orçado em 40 milhões de euros a serem investidos durante 5 anos nas áreas das infraestruturas, do turismo, bem como da defesa e segurança.
A assinatura esta manhã do Programa Estratégico de Cooperação entre o Governo de Portugal e da Guiné-Bissau envolve 40 milhões de euros. As áreas que numa primeira fase são contempladas neste Programa de Cooperação, num horizonte temporal de 2015-2020, são infraestruturas, turismo, agricultura, comunicação social, recursos minerais e reformas nos setores da defesa e segurança. Da parte portuguesa assinou o Secretário de Estado da Cooperação, Rui Machete, enquanto que da parte guineense assinou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Lopes da Rosa. Para um esclarecimento mais detalhado sobre este Programa Estratégico de Cooperação assinado, usaram de palavra os dois chefes do Governo. A recente Conferência Internacional de Doadores, realizada em março passado em Bruxelas, foi um marco muito relevante na angariação de apoios e vontades necessárias ao desenvolvimento da Guiné-Bissau, tendo Portugal anunciado, do seu lado, um apoio bilateral mais significativo, traduzido numa verba de cerca de 40 milhões de euros. Impôs-se agora juntar projetos com os respectivos financiamentos e, portanto, passar à fase da concretização da apresentação dos projetos que hão de vir a merecer o financiamento por parte dos doadores. Finalmente, acabámos de presenciar também, há pouco, pelos Srs. Ministros dos Negócios Estrangeiros, a assinatura do Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Guiné-Bissau para o período de julho de 2015 a dezembro de 2020. Trata-se de um instrumento muito relevante que resultou de um trabalho conjunto entre os dois governos, no qual as ações de cooperação bilateral foram concertadas com o Plano Estratégico Operacional Terra Arranca, contemplando múltiplas vertentes, desde a defesa, a justiça, a educação, o emprego, a modernização administrativa, a saúde, a proteção social, o ambiente, a energia, o desenvolvimento rural. Trata-se de um compromisso para o futuro a que queremos dar prioridade na concretização do nosso apoio à Guiné-Bissau. Falamos da cooperação que é possível desenvolver entre os nossos Estados para incrementar essa segurança. A parte guineense manifestou o seu interesse em beneficiar de todo o apoio que tem sido dado e chamou-se aqui a atenção para um apoio concreto que Portugal está a dar não só no reforço da nossa capacidade naval, mas através de ações conjuntas podermos melhorar o controle da nossa água territorial. Falamos de outros domínios, do apoio que Portugal já nos está a dar no domínio da saúde, nomeadamente na questão da prevenção do ébola, com a instalação do laboratório de triagem, a formação de técnicos nesse domínio e várias outras ações que, por exemplo, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o Instituto Ricardo Jorge já vêm desenvolvido. No setor da saúde, deram-nos conta não só das vagas e de bolsas que Portugal coloca à disposição da Guiné-Bissau, mas de outros trabalhos que pensamos que podem e devem ser desenvolvidos para o incremento desta ação de cooperação no domínio da formação. Também visitamos outros setores, como eu já fiz referência, à defesa, e nós partilhamos com os nossos irmãos de Portugal a nossa preocupação com a reforma do setor de defesa e segurança e sublinhamos o interesse da Guiné-Bissau de contar com o apoio de todos os nossos parceiros internacionais para a materialização desse programa de reforma do setor de defesa e segurança. Mas sublinhamos que já estamos a ter apoios da CPLP na componente de formação e gostaríamos de incrementar esse apoio. O Brasil está a trabalhar connosco na formação dos polícias e já há ações muito concretas da parte de Portugal para apoio à formação da componente militar. Finalmente, falamos do setor da comunicação social e penso que tem em particular interesse em saber que o nosso Ministro não só deu conta, como recebemos da parte de Portugal, a confirmação de que as estruturas competentes irão ser ativadas no sentido de verificar que tipo de assistência pode ser mobilizada para melhorar a nossa capacitação nesse domínio. Portanto, globalmente, o que eu posso aqui testemunhar é a enorme satisfação, não só com a presença do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, de toda a delegação que o acompanha, mas a substância dos assuntos que nós tratamos nos confirmam que a nossa cooperação está de boa saúde e os próximos tempos prometem trazer ganhos para os dois países, mas obviamente com particular atenção à Guiné-Bissau, que é um país que passa por um período bastante mais difícil.
Após a assinatura do Programa Estratégico de Cooperação, procedeu-se a cerimónia de trocas de lembranças entre os dois chefes dos governos de Portugal e da Guiné-Bissau, para depois voltarem a encontrar-se num almoço de confraternização oferecido pelo chefe de governo guineense ao seu homólogo português e à delegação que o acompanhou nesta sua primeira visita oficial à pátria de Amílcar Cabral. Antes de abandonar as instalações do Palácio do Governo, Passos Coelho agradeceu às autoridades de Bissau e à população em geral pelo acolhimento especial que a ele e a sua delegação foi reservado, e particularmente a sua esposa, da nacionalidade guineense. Quero, por último, agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro pela forma muito amável como me recebeu, a mim e à minha comitiva, permitindo-me concretizar esta visita que há muito pretendia realizar. E, em particular, agradecer-lhe a forma também como acolheu a minha mulher, que é guineense e que, tenho a certeza, está muito satisfeita de poder reencontrar-se com o seu país também, com a sua terra e com a sua família. Trata-se bem de uma prova de como são as nossas famílias também que hoje nos ajudam a encontrar um futuro de maior prosperidade para os nossos povos. O primeiro-ministro de Portugal esteve reunido hoje com o presidente da República, José Mário Vaz, por uma visita de cortesia e troca de impressões. A saída do encontro com o presidente Vaz, Passos Coelho disse que os órgãos de soberania da Guiné-Bissau têm a maturidade política para o virar da página e consequente obtenção dos investimentos da comunidade internacional. Por uma visita de cortesia, o primeiro-ministro português esteve com o presidente da República. Passos Coelho abordou com José Mário Vaz os acordos assinados com o governo e os resultados do programa estratégico em curso. Trocar impressões sobre os desafios grandes que hoje a Guiné-Bissau enfrenta. Estive a dar conta também ao Sr. Presidente da República dos bons resultados que alcançámos na reunião entre os dois governos e a dar-lhe conta de como o próximo programa estratégico de cooperação que assinámos, os dois governos, pode realmente ser muito útil para agora ir ao encontro da satisfação das necessidades mais importantes da sociedade guineense e, em particular, dar, sobretudo, aos mais jovens também aqui uma esperança e uma confiança maior em relação ao futuro. Quis dar conta ao Sr. Presidente da República desses resultados da ação dos dois governos. E o seu comentário quanto ao mal-entendido entre os órgãos da soberania disse que não veio imiscuir nos assuntos internos do país, mas deixa a sua opinião. Demonstrei, quer um, quer o outro, uma grande confiança que tenho em como todos os órgãos de soberania, bem como os agentes políticos e os agentes económicos e sociais na Guiné-Bissau, saberão com maturidade ter uma harmonia política importante para que agora a ajuda internacional, o investimento externo possa ter lugar na Guiné-Bissau e, com isso, virar uma página muito importante no processo de recuperação económica e social. Grande confiança transmitida pelo chefe do governo português aos titulares dos órgãos da soberania. Em momentos antes da saída, o Presidente da República apresentou os quadros com imagens da nova cidade que ele sonha um dia ver construída em Bissau. Ainda no âmbito da agenda da sua visita oficial à Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho manteve encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Consta que os dois políticos terão abordado a importância do reforço da cooperação bilateral entre Lisboa e Bissau. Os dois países ligados pela história e cultura, Portugal é um dos parceiros privilegiados da Guiné-Bissau. Cipriano Kassamá aproveitou a ocasião para oferecer ao seu hóspede um pano de pente e uma estatueta. A visita do primeiro-ministro português, Passos Coelho, pode ser vista como o fim do período sombrio agravado pelo golpe de Estado de 2012. O chefe do governo português não prestou quaisquer declarações à imprensa. Uma missão conjunta efetuou uma visita de trabalho ao local onde será construída a barragem de Campoça, no Vale do Rio Jeba, região de Bafatá, leste do país. A missão integrou o ministro dos Recursos Naturais, da Agricultura, bem como o secretário executivo da OMVG, com vista a apresentar o primeiro dos 19 sítios identificados para a construção desta barragem. Campoça é um dos 19 sítios identificados para o aproveitamento integral do Vale de Jeba no âmbito de produção hidroagrícola, gestão ambiental e aumento do nível do lençol freático.
Uma missão interministerial visitou o sítio onde será construída a barragem. O Banco Africano de Desenvolvimento financiou o projeto elaborado pela Organização do Aproveitamento do Rio Gâmbia, OMVG, na ordem de 1,5 milhões de euros. Não armazenar com a barragem de Campoça 94 milhões de metros cúbicos de água. E 94 milhões de metros cúbicos de água, não reserva 30 a 40 milhões de metros cúbicos para estancar avanço de água salgada. Ou seja, esse é um potencial que o Guiné-Bissau, com nós, não quer perder esse potencial de água doce. O governo está a mobilizar recursos para a realização de estudos de 5 outros sítios priorizados. Nos restantes 18, disse o Ministro da Agricultura. Outros sítios, 18 que ficaram, prioriza 5 outros. Que não vai também haver possibilidade de mobilizar fundos para a realização de estudos. Portanto, o plano estratégico operacional está organizado num horizonte de 2010-2020. Então, não pensa ter aqui período, né, por etapas, não me atingir que nível objetivos que não fixar de produção de 50 mil hectares. Tanto que não é distribuído entre Bafatá e região do Gabo. Para além do secretariado executivo, a Guiné-Bissau preside atualmente a Cimeira dos Chefes de Estado da OMVG, informou o presidente do Conselho de Ministros da Organização dos Quatro. Para Daniel Gomes, a balança nunca havia pesado tanto para o lado da Guiné-Bissau. Aproveita o momento que não preside para não resolver problemas internos. Por exemplo, não falar de construção de barragem, né? Porque a presidência é rotativa, não é? É rotativa e não pensa como o presidente da República está sensibilizado porque tem um programa que está falando mão na lama, precisamente esse sítio para fazer mão na lama. Aquilo que te dizendo, para não construir a barragem o mais rápido possível, para não pôr os camponeses ter na condição de facto de produzir substancialmente cereais e outras coisas. O projeto prevê ainda a construção de 22 km de rodovia. O início da execução das obras, previsto para 2016, está fortemente dependente do financiamento dos parceiros. Na ocasião, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Aníbal Pereira, apresentou as intervenções do governo na atual campanha agrícola. O Ministro da Agricultura destacou a disponibilização de motocultivadoras, sobretudo para os jovens. O governo está a estudar possibilidades de introduzir sementes para culturas alternativas, por forma a fazer face ao eventual fracasso da campanha agrícola devido à diminuição do volume das chuvas. Informou João Aníbal Pereira, que falou dos esforços do governo em meio ao início do atual ano agrícola. Sementes que não têm à disposição, não têm pequenos materiais, são tubos PVCs, que não permitem a gestão de água nas branhas de mangrove. Nós estamos para adquirir cerca de 250 motocultivadores que não vêm à disposição dos jovens. Não foi para facilitar o trabalho de lavoura mecanizada, não distribui cerca de 33 tratores a nível de regiões. E Catiu, mas aqui que não tem nem momento, não distribuir para poder apoiar a campanha mecanizada. Tanto que tratores têm a capacidade, na 1 hora de trabalho, de fazer 1 hectare. O Ministério tem em manga produção 50 mil hectares. A barragem de Campoça prevê por 1000 hectares, mas a bacia de Jeba dispõe de milhares de hectares de solos aráveis. A bacia de Jeba tem milhares de hectares de melhores solos, mas se não conseguir só aproveita 13 mil ou 14 mil hectares de solo, não pode produzir uma coisa suma 92 mil toneladas de arroz. Se eu converter isso para dinheiro, ainda dá volta a 25 a 30 bilhões de francos CFA que pode ganhar em termos de importação de arroz. E além de possibilidade de outra horticultura, outra fruticultura, outras coisas que pode fazer na Vale de Jeba. Para o governador da região de Bafatá é urgente a materialização deste projeto, que segundo ele vai resolver 50% dos problemas da região. Só para agradecer para esse projeto de facto e saia do papel para ser para a realidade. Porque para nós essa vida que não resolve quase 50% de nossos problemas de emprego para jovens, emprego para mulheres, problema de fome, não pensa como se esse projeto firme não consegue resolver. Abdul Sambu prometeu ainda total colaboração dos populares a este projeto.
O ministro dos Recursos Naturais e igualmente presidente do Conselho de Ministros da OMVG fez saber que a barragem de Caleta já produz energia. Entretanto, a Guiné-Bissau ainda não começou a usufruir-se dela devido à falta de infraestruturas locais. As primeiras turbinas da barragem de Caleta já produzem energia e os países membros da OMVG já estão a beneficiar desta energia, exceto a Guiné-Bissau, revelou o ministro dos Recursos Naturais. O facto deve-se à falta de uma linha de interconexão para o transporte da energia, informou Daniel Gomes. Na Caleta, nem momento, energia na sede. No valor mês de maio, primeiro turbinas, na lança energia. Quer dizer, Guiné-Conakry, a cidade de Conakry, não oferece a energia de Caleta. Agora, o que é que não tem na mão? Não vai lançar o concurso definitivo. E construção de linha de interconexão. E a linha de interconexão, quer dizer, que não transporta energia de Caleta, obviamente, na cidade de Guiné-Conakry, não passa no território, não tem 4 estações. De acordo com Daniel Gomes, também presidente do Conselho de Ministros da organização, a construção dos referidos postos já dispõe de um financiamento do Banco Mundial. Vai lançar o concurso e fazer a pré-eliminatória, depois, aliás, pré-seleção, e você não vai fazer o concurso definitivo. E a hora que acabar, o ganhador não começar a construção da linha. Possivelmente até na fins de 2016. Não tem a condição do comando, não tem energia hidráulica que não passa na Guiné-Bissau. E um grande ganho, que a gente não faz ideia. O ministro dos Recursos Naturais falou também dos benefícios extras desta infraestrutura de transporte de energia. A hora que aqui troço passa ali, a hora que aqui linha passa ali, aquela autoestrada que não conduz energia passa ali. Obviamente, vou poder produzir energia. Um operador pode produzir energia fotovoltaica, ele injeta na rede, vende para Gâmbia, vende para Senegal, ou para Ghana, ou para Nigéria. Portanto, é uma beneficiação que, bom, tudo gente que está na base dessa informação, mas que países estão a fazer esforço para ter. Gomes convidou todos os órgãos de soberania e demais instituições a contribuírem na medida do possível para a construção da barragem de Campoça. O governo, através do Ministério da Mulher, Família e Coesão Social, testemunhou hoje a abertura dos envelopes das 6 empresas concorrentes para o fornecimento de mais de 200 chapas de zinco às famílias sinistradas nos últimos 12 meses. O evento teve lugar nas instalações da Agência Nacional das Aquisições Públicas. O governo, através do Ministério da Mulher, Família e Coesão Social, pretende apoiar 1.098 famílias vítimas de várias calamidades na recuperação das suas casas. Para o efeito, 6 empresas nacionais concorrem para o fornecimento de mais de 200 mil chapas de zinco. Como é uma situação de urgência, então limitamos a tratar somente do preço e das características do zinco. Portanto, queremos zinco de altura de 1,80 m, 0,14 parece de milímetros. E só serão esses os critérios a serem tomados em conta somente. Só a característica, o preço unitário e o preço total. Quem tiver a melhor proposta, cumprindo com todas as características, será o vencedor do concurso. A abertura dos envelopes aconteceu na presença da Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, que falou da necessidade urgente da obtenção do produto. Tivemos que lançar um concurso restrito e eu participo como presidente da Comissão de Avaliação, porque nós é que precisamos, o nosso Ministério é que precisa, e tive que participar porque é o meu trabalho também. Lançamos o concurso somente para a aquisição de zinco. Com essa aquisição, pensamos distribuir a 1.098 casas distribuídas, por isso é que é um valor muito elevado. E pensamos fazer essa distribuição para toda a gente que tem o seu processo no nosso Ministério, que veio também da prematura, fizemos um trabalho conjunto. A preocupação do governo insere-se no âmbito das solicitações de várias famílias sinistradas e do apoio ao referido agregados familiares. Decorre de 7 a 11 do mês em curso, em Portugal, concretamente em Aveiro, o 3º Congresso Internacional da Educação Ambiental dos Países Lusófonos e da Galiza. O ponto focal desta organização no país já confirmou também a participação da Guiné-Bissau no evento. O 3º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa visa fortalecer processos conjuntos, contribuindo para o debate sobre o futuro do planeta e articular identidades perante os desafios da educação ambiental nos países lusófonos e Galiza, como nos conta Fernando Saldanha, ponto focal da rede lusófona da educação ambiental.
primeiro congresso fazido na Galiza e fazer o segundo congresso na Brasil, em 2013. Infelizmente, por meio de sanções que golpe de Siba, Guiné-Bissau sancionaram e que participa. E amanhã, até dia 12, ainda começa o terceiro congresso, onde Guiné-Bissau está representado com uma delegação composta por 10 elementos. A delegação guineense espera exibir neste encontro vídeos da riqueza que o país dispõe. Não mandava de imagens, vídeo, não mandava de filme, está editado e não projetado. Só que o diretor de Baio fala, quase que não mostrava na Bruxelas, não mostrava neste terceiro congresso, com mais um outro vídeo que está específico em educação ambiental. Nós temos diversos, manga de material diverso ligado ao meio ambiente a nível de toda a Guiné-Bissau. O diretor-geral do IBAP lembrou, no entanto, que a Guiné-Bissau é o primeiro a nível da sub-região a introduzir a educação ambiental no currículo escolar. A Guiné-Bissau, no momento, jogou um papel de campeão a nível de África Ocidental para tentar sensibilizar outros governos de 7 países que não estão a voz, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Cabo Verde, Guiné-Conakry e Serra Leoa, para introduzir também, em conjunto, a educação ambiental no currículo escolar. Este encontro, a par dos outros já realizados, é de capital importância, disse ainda o diretor do IBAP. A nossa participação no terceiro congresso tem uma importância capital, porque Guiné-Bissau dá passos importantes no domínio do ambiente, no domínio da conservação da biodiversidade. Na África Ocidental não ocupa um lugar cimeiro. Precisamente acompanhar o que é tudo o movimento, não tem um bom programa de educação e de comunicação ambiental na Guiné-Bissau. A delegação guineense, composta por 10 elementos, deixa o país esta terça-feira, precisamente no dia em que começam os trabalhos do terceiro Congresso de Educação Ambiental. Formação de formadores em matéria de gestão de conflitos é o tema de um ateliê organizado pela Associação de Mulheres em Atividades Econômicas, AMAI. O evento visa também contribuir para a resolução de conflitos nos meios sociais e comunitários. Iniciou-se esta manhã um ateliê de formação dos formadores sobre a gestão dos conflitos a nível nacional. Organizado pela Associação das Mulheres em Atividades Econômicas, AMAI, e contou com o financiamento da ONU Mulher. Não deve reivindicar a capacitação efetiva das mulheres sem eles fornecer a capacidade técnica e intelectual adequada com vista a implementar bem suas atividades a fim de estarem à altura das exigências sociais no mundo em mudança econômica. O ateliê de formação dos formadores tem como uma das premissas a capacitação da camada feminina guineense em encontrar forma na resolução dos conflitos, seja de que natureza for. O objetivo desta formação é preparar, habilitar os formandos para melhor introduzir a mudança que conduz à efetividade organizacional, acautelando-se dos fatores que possam conduzir à resistência, à incompreensão e, por fim, aos conflitos, quer no seio das suas organizações, como na comunidade em que estejam inseridas. Também servir para capacitar os formandos de conhecimentos e habilidade para melhor operarem mudanças que não afetam negativamente o ambiente e o clima organizacional e comunitário. Esperemos que depois do fim da formação que sejam capazes de analisar e identificar possíveis conflitos e a sua resolução eficaz, garantindo assim a manutenção, a coesão social, paz na comunidade e consequente, a paz na Guiné-Bissau. Formar uma mulher é formar uma sociedade, disse o melhor representante da mulher e coesão social. É pertinente lembrar-vos, como alguém já disse aqui nesta mesa, que capacitar uma mulher é capacitar uma sociedade. Para terminar, gostaria de apelar aos formandos de aproveitarem no máximo os ensinamentos que irão receber nestes dias. A formação terá uma duração de 5 dias.
A organização não governamental Tostan Guiné-Bissau promoveu durante este fim de semana na cidade de Bafatá uma formação em matéria dos direitos humanos, gestão, envio de mensagens por via de telemóvel, higiene e gestão também desses recursos. A formação visa capacitar facilitadores para que possam servir melhor as suas comunidades. Com o intuito de equipar os elementos das comunidades beneficiárias do programa com conhecimentos necessários para o desenvolvimento sustentável, a Tostan Guiné-Bissau procede módulos de formações nos diferentes domínios de saber. Nesta formação, participaram cerca de 40 facilitadores provenientes dos diferentes setores que compõem as regiões de Bafatá, Gabu e Oio. Para a Tostan é importante para equipar nossas comunidades parceiras com os conhecimentos e competências adequadas que lhes permitam prosperar como sociedade de desenvolvimento de uma forma sustentável. O modelo de AUD é projetado para reforçar as capacidades das comunidades para ler e escrever, calcular números, desenvolver e gerenciar projetos e enviar uma mensagem de texto SMS com telefones celulares. No ato de abertura, entidades regionais e o colaborador da Prodel elogiaram os trabalhos levados a cabo e a iniciativa de formar os membros das comunidades em diferentes matérias. Gente superatiu, gente mostra sua qualidade e sua capacidade nesse programa que te ensino de fora e dá nele para o nosso país, na Guiné-Bissau, para nós também não tomar lição que gente de fora. Tudo tabancas que todos estão indo, bonoja, que é que facilita? Portanto, ensina mulheres, quer dizer, mudança do comportamento da tabanca. Se chega a bonoja, na verdade, o comportamento muda. Porque quando chega a tabanca, bonoja, tabanca, se limpa, mulher que se bilhete, e se maneja com máquina de produção. Amanhã, ele se maneja com máquina de descarga de arroz. Amanhã, ele se maneja outros materiais eletrônicos que se pode utilizar de outra maneira, que vai procurar alguém para falar como não utiliza. A cerimônia de abertura da formação ficou também marcada com peças teatrais em dialeto Fula e Mandinga, línguas de trabalhos da Tostan nas zonas comunitárias.